único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. E paz aos irmãos. Gostaria de compartilhar o texto bíblico com os irmãos que está em Mateus 8, que tem o título O Leproso Purificado. Mateus 8, do 1 ao 3. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Esse texto, meus irmãos, ele nos traz a ver, a nós identificar aqui o poder de Jesus nas suas obras. Né? O Evangelho de Mateus, ele não é escrito de uma forma cronológica, né? O mais cronológico, como Lucas, que narra os acontecimentos dos fatos de maneira mais cronológica, de maneira mais sequencial. Né? O Evangelho de Mateus, ele não tem por esse objetivo. Ele é mais um tratado de temático. Né? Se nós observarmos, ele divide, né? O Evangelho de Mateus, ele é mais dividido em 5 sessões, por exemplo, 5 sermões, mas mais separado por tema. Né?
E o grande tema de Mateus, do capítulo 5, no seu contexto, né, até que o capítulo 7, ele está no Sermão do Monte e o grande assunto é sua autoridade, né, como mestre, como as suas palavras de grande autoridade. Né, e ele termina o Sermão da Montanha, as pessoas dizendo, olhando e a multidão admirada na sua doutrina, porque ensinava com autoridade, não como os escribas. Né? E no capítulo 8, ele vai mostrar sua autoridade, não somente nos seus ensinos, como foi no sermão, mas aqui a sua autoridade em suas obras, né? Nos seus feitos realizados, no seu poder de operar milagres, de fazer transformação nas vidas. Né? E exatamente esse assunto que eu peguei esse texto que queria compartilhar com os irmãos nesse dia. Exatamente essa ideia que o leproso tem quando ele olha para Jesus e fala, se tu quiseres, tu pode tornar-me limpo. Né? Maravilhas um texto desse quando nós vemos Jesus, o leproso, reconhecendo isso. Né? Aqui, em outras palavras, ele estava dizendo, tu tem poder, tem autoridade, né? Eu reconheço isso, que tu pode tornar-me limpo se tu quiseres. Né? Muito interessante no Evangelho de Mateus, se de um lado se mostra a grande autoridade de Jesus, de um outro lado é mostrado também segundo a vontade de Deus. Né? Até na oração do Pai Nosso, ele declara isso, que tudo seja feito conforme a vontade de Deus. Né? E às vezes nós, ao meditar na palavra de Deus, esses dias difíceis, tudo que somos incentivados, tudo que as pessoas nos incentivam é que nos momentos que nem a gente está vivendo, a gente precisa tomar alguma atitude, né? A gente precisa fazer alguma coisa para que Deus possa, né, se fazer por nós. Né? Muitos milagres da Bíblia, de alguma maneira parece que as pessoas nos ensinam a gente tomar uma atitude para que Deus possa, né, se compadecer das nossas vidas, possa agir. Né? E hoje é apresentado muito um Jesus que opera milagres, mas que primeiro isso depende de uma decisão humana ou de uma atitude humana em relação a ele. Né? E quando se pega um texto desse e vamos falar, pregar em cima de um texto desse, normalmente nós vamos, se não tivermos cuidado, vamos querer dar muita importância para o leproso, né? Para a sua atitude, o que ele fez, porque ele o adorou, né? Porque ali ele se prostrou, adorou e por isso Jesus fez. Essa é a grande questão que nós vemos tanto ser pregado, e acho que até eu já fiz isso, né? Por falta um pouco de compreensão da palavra de Deus. Mas quando nós vamos olhar aqui, nós precisamos observar, né? Não podemos esquecer que no versículo 3, Jesus, estendendo a mão, tocou dizendo, eu quero ser limpo. Olha aqui Jesus dizendo, eu quero ser limpo. Então, toda a adoração do leproso, toda a sua confiança em Deus, seu poder, confiando que Deus era capaz de operar aquela cura nele, né? Purificar ele daquela lepra, mas o texto, Jesus diz, eu quero ser limpo. Né? Não podemos descartar isso, que Deus opera em nós segundo a sua vontade, do seu tempo e no seu querer. Né? E aqui a Bíblia não vai dizer que Deus operou através, né, da atitude de adoração que ele viu do leproso, da atitude de reverência que ele viu, mas aqui a ideia é que ele operou de acordo com a sua vontade, com o seu querer. Né? Quando o leproso falou, se tu quiseres, tu pode, ele fala, eu quero. Né? Eu tenho autoridade, eu quero e vou fazer. Né? Essa mesma autoridade nós vamos ver o centurião, que é logo em seguida, que é temático, que retrata da mesma questão da autoridade.
ele fala sobre a autoridade da palavra, né? Que se Jesus disser uma palavra, com autoridade, curaria lá o seu parente, né? Então, é esse poder de autoridade do nosso Deus que nós devemos confiar, né? Um Jesus que não espera, né? Não depende da atitude humana, mas também não é manipulado pelas nossas ações, né? Um Jesus que é soberano, que ele age na hora que ele quer e como ele quer, né? E quando ele diz eu quero, né? Eu quero fazer, eu quero purificar alguém, eu quero limpar alguém, não há nada que impeça isso, né? Essa palavra me traz ao meu coração um descanso, de entender que Deus operou na minha vida e na sua vida, quando Ele quis, segundo a vontade dos seus propósitos, Ele operou em nossas vidas, nos limpando nossos pecados. Já que o texto sugere isso, quando fala de lepra, né? Lepra relaciona-se com a ideia de pecado, tanto original como a prática, né? E aí nós temos um Jesus que nos limpa, nos purifica dos nossos pecados, age em nossas vidas quando quer. E ainda quero reiterar o que ele diz no versículo 3, que diz: E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. Né? Não somente, além do seu querer, da sua vontade, ele estendeu a mão e tocou naquele homem. Né? A ideia aqui de tocar, se aproximar mais íntimo, mais perto, né? E traz a nós a ideia de um Jesus que opera quando quer, mas também opera de várias formas, né? Há momentos que Deus opera na nossa vida, como eu acabei de citar o centurião de Cafarnaum, que ele opera através da sua palavra, envia, né? E lá ele pode ser curado, mas há momentos que Jesus toca em nós, há momento que há aquele toque mais especial nas nossas vidas da sua presença, né? Para que nós possamos seguir nossa vida de santificação, que possamos ser ajudados pelo Espírito Santo de Deus. Há momento que ele sim nos vem com um toque muito melhor, e às vezes quando essas coisas demoram em nossas vidas a acontecer, às vezes quando não estamos sentindo às vezes um toque de Deus, nós perguntamos o que fazer, né? O que podemos fazer para que Deus se revele mais íntimo, eu sinta mais a presença de Deus. E esse texto traz, irmãos, a alegria de entendermos que não podemos fazer, né? O que nós entendemos que cremos naquele que pode, né, fazer a qualquer momento, a qualquer hora, inclusive nesse exato momento ele pode fazer isso em nossas vidas, né? Quando ele disser eu quero, né, e nos tocar e poder nos alegrar com a sua presença, dando a nós cada dia mais santificação, capacitação de vencer as lutas, dificuldades, e crer no Jesus que é poderoso e nada impede quando ele diz que quer agir, né? Que você confie nesta palavra, que Deus possa confortar o seu e o meu coração com essa palavra, entender que ele pode tocar em nós, ele pode agir nas nossas vidas na hora que ele quiser, e se ele quiser pode ser agora. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a igreja, aos irmãos, o pastor, que com essa palavra, Senhor, nós possamos ser tocado por Ti, meu Deus, confiar naquilo que Tu tem para com as nossas vidas, Senhor. Oramos, Deus, em nome de Jesus, para que o Teu povo, Senhor, possa ter ânimo, possa, Senhor, receber de Ti, Senhor, poder para vencer o pecado, vencer as lutas, as tentações, as dificuldades, os problemas, as angústias das nossas vidas, Senhor. E nós sabemos, Senhor, que Tu podes, Senhor, agir, Tu podes, Senhor, operar na hora que Tu quiseres, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre a vida daqueles nossos, Senhor, que estão lá no mundo, que não estão Te servindo, Senhor, que estão, Senhor, no lamaçal, às vezes, do pecado, Senhor. Mas, Deus, nós sabemos que quando Tu quiseres, Senhor, na hora que Tu quiser, Senhor, Tu pode fazer isso, Senhor. E essa é a nossa oração, assim como fez esse leproso, Senhor. Entender, Senhor, que Tu tem autoridade, Tu tem poder de fazer, Senhor, todas as coisas, Senhor. Confiamos na Tua soberania, Senhor, confiamos no Teu poder, Senhor, que pode, Deus, operar segundo a Tua vontade. Nos ajuda a descansar na Tua vontade. Dá, Deus, aos meus irmãos, dá, Senhor, à igreja da reconciliação, a cada irmão, Senhor, que está ouvindo esse áudio, que possa, Senhor, confortar os seus corações, que possamos, Deus, de acordo, Senhor, com a Tua palavra, de acordo com a Tua vontade, esperar, Senhor, na Tua providência. É a nossa oração, agradecimento,
Em nome de Jesus. Amém. Me disse lá do céu: cante, cante, cante para mim. Ore, ore, ore uma vez mais. Segue, segue, segue após mim. Venha ser fiel até a morte, e eu serei contigo até o fim. Logo estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Logo estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Me disse lá do céu: cante, cante, cante para mim. Ore, ore, ore uma vez mais. Segue, segue, segue após mim. Venha ser fiel até a morte, e eu serei contigo até o fim. Logo estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Logo estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Logo estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Logo estarás ali no céu, onde Boa noite para você, na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, dia 8, não é isso? De maio, nossa sexta escatológica, seguindo na nossa apostila Apocalipse, Denúncia, Resistência, Esperança, uma abordagem na perspectiva da teologia reformada, a nossa lição 6, a lição 6 da nossa apostila, que vai abordar o tema As 7 Trombetas, em destaque advertências de Deus aos opositores do reino. Esta palavra, então, chave, advertência, como um princípio bíblico, inclusive, ligado às questões proféticas, e que de alguma forma estão muito presentes na Bíblia, sob o ponto de vista de alerta, sobre o ponto de vista de cuidado, de chamar a atenção sobre algo perigoso, algo, que pode trazer prejuízo. Entendo até que um dos textos utilizado, inclusive, na própria lição, que quer, de alguma forma, trazer isso até com um pouco mais de força, tá? Que é a ideia citada lá em Gálatas, e que você vai encontrar aí na contextualização de aula, no item 2, que é o texto de Gálatas 6, 7. Gálatas 6, 7. Vamos conferir lá o texto.
Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Vou destacar o 8 também. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Sigo ainda no 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. O 10. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Bem, queridos, então esse texto de Gálatas, citado por Paulo, é um texto de uma advertência bastante grande. Aqueles que afirmam, não é, ser nascidos de novo e até seguidores de Cristo e que têm o Espírito Santo, mas que afirmam isso, mas ao mesmo tempo deliberadamente semeiam na carne, isto é, procurando satisfação dos seus desejos pecaminosos, são, junto com os ímpios, condenados por este pecado, que é o pecado de zombar de Deus, desprezar a Deus. Que ninguém se engane, porque tais pessoas não ceifarão a vida eterna, mas a destruição ou corrupção. Bem, se quando Paulo escreveu aos Gálatas, ele está realmente assim direcionado à igreja e àqueles que estavam dentro da igreja, mas que na verdade não eram nascidos de novo, e que agiam no padrão do ímpio. Zombar de Deus, então, e a esta ênfase de que Deus não se deixa escarnecer, é que ainda que o ímpio siga em ações, em atitudes, em comportamentos ofensivos a Deus e aquilo que Deus estabeleceu como padrão de conduta, eles um dia serão chamados a prestar contas. E esta prestação de conta virá sobre esses ímpios, impenitentes, incapazes de se curvar diante das advertências divinas, é óbvio, através da palavra, terão então que enfrentar juízos pesados naquele tempo considerado tempo escatológico, tempo da grande tribulação. E é sobre esse tema que vamos abordar hoje. Ele, na verdade, é uma sequência. Trombetas, na verdade, é uma sequência de juízo que antes foi, então, introduzido através dos selos. E que agora, então, estará dando sequência até que cheguemos diante das taças, não é? Que é o próximo conjunto de juízos de Deus. Bem, então a primeira palavra aqui é advertência. Essa mesma palavra que por vezes nós fazemos e damos aos filhos. Cuidado, não vai por este caminho. Eu já sei aonde esse caminho vai te levar.
Não entra por aí que isso vai te trazer prejuízo. O que hoje parece liberdade e parece inclusive satisfação, pode se transformar em prisão e numa grande destruição. Bem, quantas das vezes nós não advertimos os nossos filhos a respeito do caminho que estão andando? E é exatamente isso a linguagem de Paulo em Gálatas 6:7. Ainda que muitos utilizem isso, tá? Para a tal lei da semeadura, que aqui só distingue duas coisas: quem semeia no espírito e quem semeia na carne. Mas hoje em dia, pegando carona no modo secular, este semear se tornou então uma espécie de semente para resultados econômicos, financeiros, para a vida cotidiana, em busca de sucesso. De semear, como trabalhar, como lutar, não é? Para conquistar algo. Mas a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia, quando fala de lei da semeadura no Novo Testamento, ela fala de duas plantações e, por consequência, duas colheitas. Plantar no Espírito ceifará a vida eterna. Plantar ou semear na carne, ou seja, no pecado, colherá destruição ou corrupção. A ênfase de Paulo em Gálatas é exatamente esta. Então não adianta querer usar esse texto fora do contexto e de uma exegese de aplicar semeadura nos mesmos conceitos capitalistas e de prosperidade que nós vemos hoje. É uma lei que pode ser universal e pode considerar outras coisas? Pode. Mas o que nós não podemos é nos afastar de um princípio bíblico, que o ser humano, ele só pode fazer duas coisas: ou semear na sua vida espiritual para colher a vida eterna, ou semear no pecado para colher a morte eterna. Não há uma outra opção. Não há um caminho mediano. Não há um caminho conciliador entre essas duas coisas. Não há uma terceira possibilidade. Ou é porta estreita ou é porta larga. Não existe porta mais ou menos estreita ou mais ou menos larga. É uma coisa ou é outra. O sim é sim, o não é não. E nós devemos considerar isso. E essa advertência de Paulo cabe muito bem aqui dentro do assunto que vamos discorrer, as 7 trombetas. Bem, o texto sugerido de leitura é então Apocalipse 8, 1 a 6. Porém, o assunto trombeta ele começa em 8:2 de Apocalipse. Ele segue no capítulo 9. Ele segue no capítulo 10, aonde nós teremos, tá? O tema, o livro trazido do céu. E teremos as duas testemunhas no capítulo 11. E aí sim, no final do 11 capítulo, os versos 15 até o 19, falará então sobre a 7ª trombeta, tá? E que de alguma forma estabelece conceitos da volta de Cristo, tá? E por consequência anuncia o próprio reino milenar, tá? Por isso que a expressão advertências de Deus aos opositores do reino, das 7 trombetas, ele de alguma forma associa o reino deste mundo, o reino humano,
o reino último humano, que será o reino do anticristo, tá? Sendo opositor ao reino de Deus. E é óbvio, a última trombeta, então, ela anuncia este novo reino, projetando, então, a ideia do reino milenar. Então, quando você lê a trombeta, você terá isso em mente, tá? O último reino milenar, em especial, o último reino da terra, terreno, o do anticristo, não é? Que se opõe ao reino de Deus, e esta oposição, ela é para eliminar e não possibilitar a manifestação do reino de Deus. Bem, o Senhor traz esta série de juízos e depois, então, anuncia o seu reino. Exatamente como uma passagem de digamos assim, resistência, ok? Palavra original lá da capa da sua revista, ou no tema geral, tá bom? Resistência. E por fim, então, a ideia desta esperança, que é o reino de Deus, então, sendo inaugurado na terra. Então vamos lá, eu vou ler o texto sugerido primeiro, de Apocalipse 8, 1 a 6, que diz: E havendo aberto o último selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E então vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dados 7 trombetas. 7 anjos, 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Bem, vamos parar por aí? Vamos parar por aí. Eu já fui até o verso 6, sugerido pela lição. Bem, à medida em que nós discorrermos, nós poderemos fazer a sequência da leitura. Eu sugiro a você de ler todos os textos sequencial e depois você então acompanhar o estudo. Então você teria o capítulo 8 inteiro, capítulo 9 inteiro, e depois você vai buscar o capítulo 11, do verso 15 até o 19. São esses textos que constroem a ideia das 7 trombetas. Bem, os 5 primeiros versículos do capítulo 8, na verdade, são uma preparação para o que acontecerá após a visão dos 7 selos. O silêncio no céu simboliza a grande expectativa quanto ao que poderia acontecer. Observa-se também que as orações do povo de Deus são ouvidas. Os cristãos atribulados e perseguidos podem estar certos de que suas orações são ouvidas no céu, assim como Deus ouviu o clamor do povo hebreu no Egito e viu seu sofrimento. Ele ouve também o clamor e vê a aflição dos cristãos que sofrem as injustiças dos ímpios. Vamos agora então aplicar o conceito então das 4 primeiras trombetas. Há uma separação clara, não é? De 4, 2 e 1. 4 mais 2 mais 1. As 4 primeiras trombetas. Como observa o professor Ray Summers em seu livro A Mensagem do Apocalipse, utilizado como base até de orientação para a escritura dessa apostila, ele diz: digna o Cordeiro, as 4 primeiras trombetas anunciam calamidades sobre a natureza, terra, mar, rios e astros no céu. Há inclusive uma correlação dessas 4 calamidades com aquilo que aconteceu então lá no Egito, em tempo do povo hebreu.
Para se compreender a mensagem anunciada pelas trombetas, não se pode fazer uma interpretação literal do texto, nem ainda preocupar-se com os detalhes de cada uma delas. Mas, de maneira geral, o universo inteiro, incluindo o Sol, a Lua, as estrelas, é utilizado por Nosso Senhor como uma espécie de advertência àqueles que não o servem e que perseguem os seus filhos. É a expressão utilizada por William Hendricks em Mais que Vencedores. Bem, então você vê aqui a expressão que Deus utiliza aquilo que no Antigo Testamento é muito atribuído à palavra sinal. Tá? Os sinais do Antigo Testamento, ainda que muitos quando oram pedem sinal como uma espécie de orientação, de aprovação sobre algo, tá? Os sinais do Antigo Testamento, eles sempre estavam relacionados a duas coisas: ou bênção de Deus ou juízo de Deus. Ou seja, está relacionado exatamente à salvação ou condenação, está relacionado diretamente a duas palavras do Antigo Testamento, que é bênção ou maldição. Deus se utiliza das calamidades naturais para divertir e até mesmo destruir os inimigos do povo cristão. No entanto, observa-se que nesse período das trombetas, essa advertência ou essa destruição, ela é parcial. No verso 13, há uma referência a uma águia que é vista como voando no céu, anunciando que o pior está por vir. Vamos ler lá o versículo 13. Vamos ver se a gente faz uma associação direta, que diz: e olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Bem, há uma referência aí então a anjo em algumas traduções e também outras forças de interpretação ou de tradução, melhor dizendo, atribuída a uma águia que é vista voando no céu, anunciando que o pior estava por vir. Era superstição corrente que a águia era ave de mau agouro, e assim sendo constituía apropriado presságio dos males que se seguiriam. Então, é a abordagem de Heinz Summers. As 3 últimas trombetas, então, anunciam calamidades piores e mais terríveis do que as 4 já descritas. Então, queridos, nós temos aqui praticamente esse 13, não é? Uma espécie de referência, separando então a ideia das primeiras 4 para as próximas 3, não é? Nós vamos ver então na sequência a saraiva e o fogo misturado com sangue no verso 7. Ok? Que é o primeiro anjo que tocou a trombeta. O segundo, nós vamos ver que foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Todos eles semelhantes a pragas lá no Egito. Depois você vai observar que aí houve a morte da terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus, ou seja, das embarcações.
Depois nós vamos ver o terceiro anjo que tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome dessa estrela era Absinto. E a terceira parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque elas se tornaram amargas. Então, teremos um prejuízo aí de água potável, tá? Muito grande. Nós temos aí a ideia sempre de 1/3. E por fim, o quarto anjo que trocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, e a terceira parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, semelhantemente à noite. Então nós temos aí esta natureza de 1/3 sempre, terça parte, que nós falamos então de destruição parcial, tá? Que virá sobre a terra. Todas elas são de alguma forma assim, sem possibilidade de se planejar e se preparar, como nós já dissemos, tá? Que isso é uma das marcas dos eventos escatológicos. Eles são subitamente manifestos, tá? Então, aqui nós temos esse tipo de descrição. E aí, então, nós temos, algumas traduções vão dizer que é anjo, e outros vão atribuir a ideia da águia como uma espécie de anunciadora de calamidades piores do que já estavam ocorrendo. Tá bom, queridos? Então, é aquela coisa, tá, irmãos? Na grande tribulação, para quem associa situações de hoje como grande tribulação, isso não é nada o que está acontecendo perto do previsto na grande tribulação. Primeiro que esse deu tempo de muita gente se planejar, não é? Segundo lugar, tá bem, queridos? Nós estamos falando aqui de 1/3, tá? Da vida sobre o mar, 1/3 das embarcações sobre o mar, 1/3 da iluminação da terra e da noite, tá? Ou seja, da iluminação do mundo de maneira geral. Nós estamos falando, tá? Exatamente disso. Estamos falando também de prejuízo de 1/3, tá? Das árvores e da erva queimada, não é, sobre a terra. Então, prejuízos sobre terra, mar e prejuízos também nos céus. 3 áreas atingidas. Alguns defendem que isso ocorre simultaneamente. Outros dizem que é num curto espaço de tempo muito grande, uma da outra, os prejuízos na terra, no mar e no céu, nessa sequência. Mas aí então nós vemos uma voz dizendo que, anunciando que vem coisas mais difíceis pela frente. E aí então surge a 5ª trombeta, tá? Anunciando então, vamos lá ler a 5ª, que diz: e o 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra e foi-lhe dada a chave do poço de abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. E como a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Que força tem o escorpião da terra? O poder de morte. Tá? E foi-lhe dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Observe, não é? Esta ênfase aqui. Tanta gente preocupada com o sinal da besta na mão e na fonte, ou na fronte,
e pouco se fala sobre o sinal de Deus. Tá? Então, voltando à nossa apostila, ele diz lá, a quinta trombeta anuncia o ataque dos gafanhotos, aos que não têm o selo de Deus sobre as suas frontes. Esses são os opositores de Cristo e do seu povo. Esses homens vão de sofrer grandes tormentos, a ponto de desejarem morrer, mas a morte fugirá deles. Observe que aqui é uma expressão semelhante a uma antecipação do juízo da morte eterna, Geena. Ainda nessa terra, resultados semelhantes ao que vai ocorrer com o ímpio no inferno, ou a segunda morte, a Geena, não é? No grego, ocorrerá ainda em vida aqui nessa terra. De que haverá uma agonia, um tormento tão grande, produzido por esses gafanhotos, que alguns, grande parte dos tradutores, associam eles a demônios, tá? Que vão produzir então esse tormento, a ponto de esses homens desejarem morrer, mas a morte fugirá deles. Vejam lá, versos 5 a 7, de Apocalipse 9. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias esses homens buscarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia uma das coroas semelhantes ao ouro, e ao seu rosto era como o rosto de homem. Tá? Então está aí. Esses gafanhotos têm um rei, cujo nome significa destruidor ou destruição. Tá? Que você vai ver lá no verso 10... você vai ver lá no verso 11, não é? Sobre si rei, o anjo do abismo em hebreu era o seu nome, Abaddon, e em grego Apolion, tá? Hebreu Abaddon, em grego Apolion. Então, assim as calamidades enviadas por Deus, agora, entre as trombetas, ou nessa segunda fase de trombetas, não estão mais restritas à natureza. Não é mais terra, mar e céus os grandes prejuízos. Tá? Mas agora, essas calamidades recaem sobre aqueles que estarão na grande tribulação, mas que de alguma forma são os ímpios que se colocam contra Deus e sua igreja. Tá? Então, a quinta trombeta tem esta ênfase de atuar sobre todos aqueles que de alguma forma estarão sob o comando do anticristo, sendo resistência ao povo de Deus. Tá? Bem, a sexta trombeta então apresenta os 4 anjos que foram enviados à terra para matar então a terça parte dos homens. Vejam só. A quinta fala de homens, tá? Que de alguma forma resistem o reino de Deus, perseguem o reino de Deus. Mas agora na sexta nós vamos ver isso de maneira geral, falando sobre que eles são enviados agora, 4 anjos, para matar a terça parte dos homens. O cenário de guerra. O Império Romano no primeiro século era o grande inimigo do povo de Deus. É esse mesmo império que ressurge na grande tribulação e que vai dar sustentação ao governo do anticristo. Por isso Deus haveria de enviar exércitos inimigos para destruí-lo. Esse império então simboliza todos os que em todas as épocas se levantam contra o povo de Deus.
Uma boa parte dos ímpios foi destruída, mas os que escaparam não se arrependeram e continuaram em suas práticas pecaminosas. Ok? Então você vai ver lá, Apocalipse 9:20. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios, e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de prata, de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Olha a ênfase aí. Tá? Já que não se arrependeram, Deus haveria de enviar um flagelo maior e mais rigoroso sobre eles. Esta é a ênfase, então, da sexta trombeta. Aqueles que, mesmo presenciando até os grandes prejuízos dos poderosos ímpios, sendo subordinado desses poderosos, continuam na mesma prática ímpia, são incapazes de se arrepender, mesmo diante de um juízo tão pesado. São pessoas que pagam, inclusive, na vida espiritual, preços altíssimos por suas decisões fora de Deus, suas decisões erradas, suas decisões carnais, mas mesmo debaixo de prejuízos tão grandes, são incapazes de se arrepender. É como alguém, por exemplo, que usando, digamos, de bebida alcoólica, tem comprometido o seu fígado, tem comprometido o seu corpo, gera eventualmente um câncer em alguma região do seu sistema digestivo ou até do intestino, e mesmo assim sofrendo dores terríveis por conta do seu uso excessivo de álcool, não se arrepende a ponto de largar esse vício. E que mesmo assim, sofrendo já o prejuízo de uma doença por causa de uma decisão errada, de um pecado grave, de dependência, não é? E mesmo assim ainda não se arrepende, tá? Então, esta praga vem então sobre essas vidas, que é a sexta trombeta. Vamos ler? Verso 15. Foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham coraças de fogo, de jacinto, de enxofre, cabeças de cavalo, e era como cabeça de leão, e sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por essas 3 pragas foi morta a terceira parte, isto é, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saíam da sua boca. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto sua cauda é semelhante a serpentes e tem cabeça, e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas e não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorar os demônios, tá? E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituições, e nem das suas ladroices. Então está aí a ênfase. Bem, queridos, por fim, a sétima trombeta é a última trombeta referida no capítulo 11, lá do verso 15 ao 19. Antes dessa última trombeta, Deus conforta o seu povo com 2 visões que revelam que a igreja é alvo dos seus cuidados e que os ímpios receberão a justa retribuição de seus feitos. Então vamos ler lá. Apocalipse 11, versos 10. Versos 11 até o 14. Vamos lá, então, 11, do 1 ao 14,
Bem, é a parte das duas testemunhas, nós não vamos falar sobre isso. Mas, enfim, a sétima trombeta, então, a partir do verso 15. Vamos fazer a leitura dela, então. E tocou o sétimo anjo a trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo viera a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Olha a marca original lá da nossa lição, o tema geral de capa, tá? A esperança. Tá bem? Então, nós vamos ver aí, então, a ideia, seguindo, e os 24 anciãos que são assentados no trono, diante de Deus, prostraram sobre o seu rosto, adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és o que eras, o que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o seu tempo, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares os galardões aos profetas, teus servos e aos santos, e aos que temem o teu nome, olha lá, anunciando, não só o reino de Deus, mas anunciando também já a ideia do juízo final. Há pequenos e grandes, e tempo de destruir o que destrói a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, vozes, trovões e terremotos e grande saraiva. Então já está projetando, não é? A ideia, inclusive, do novo céu e da nova terra. Tá? Então, a sétima trombeta, de alguma forma, ela é uma espécie de trazer de volta no meio de tanto caos a esperança para aqueles que servem a Deus, como também reiterar, a condição dos ímpios destruídos. Bem, vamos então à contextualização da lição. De que maneira a mensagem das trombetas pode ajudar a cada um de nós hoje? Então, primeiro, a advertência de Deus aos opositores do reino. 1. Deus não está indiferente às necessidades do seu povo. Primeira coisa que temos que entender. Na visão do apóstolo João, o que se percebe é que Deus não está indiferente às necessidades de seu povo. Antes de relatar os flagelos anunciados pelas trombetas, João contempla um altar sobre o qual eram oferecidas as orações dos salvos, as quais subiam à presença de Deus. Vejam, antes de ocorrer os flagelos, os juízos, há um povo de Deus em oração. E essas orações estão recebidas diante de Deus. Tá, queridos? Então, é aquilo que a gente pode estar vivendo hoje. O mundo pode estar vivendo um caos. Mas entenda, as nossas orações pedindo provisão, proteção, cuidado de Deus sobre a sua igreja, sobre o seu povo, elas estão diante de Deus. Elas não foram desprezadas, elas não foram abandonadas. Tá? O clamor do povo perseguido e injustiçado foi ouvido pelo Senhor da história, que é aquele que está no controle e que há de intervir e punir os que estão a serviço do mal. E, consequentemente, trará alívio aos seus escolhidos. Esta é a aplicação que nós devemos entender, porque tem horas quando a gente está no meio do fogo cruzado, a gente pensa tão somente em destruição, que Deus não ouviu as nossas orações. Mas entenda, meu irmão, toda a grande guerra, toda a grande luta que você está passando, que você está vivendo, Deus não é indiferente à sua oração. E se ela realmente é resultado da vontade de Deus sobre a tua vida, mais dias ou menos dias, ela vai trazer alívio para você e vai intervir e punir aqueles que estão sobre o mal. O povo hebreu, quando estava sendo escravizado no Egito, não passou desapercebido aos olhos de Deus. Deus ouviu o seu clamor e enviou um libertador. Alguns dos flagelos anunciados pelas trombetas se assemelham às pragas do Egito. E neste mundo, muitas das vezes, os cristãos são perseguidos, maltratados, discriminados e eventualmente até mortos. Mas é confortador saber que Deus não esquece daqueles a quem Ele ama. Ele não desampara a sua igreja.
Jesus prometeu estar com seus discípulos até a consumação dos séculos. E essa certeza fortalece os cristãos e os habilita a prosseguir em sua luta contra toda forma de mal. As provações são uma realidade inquestionável. E o cristão é atribulado e passa por momentos extremamente difíceis em virtude de sua fé. Mas sabe que Deus vê tudo o que passa e no momento certo haverá de interferir e reverter o quadro. E chegará o dia em que a derrota do mal será plena e definitiva. Aí está a nossa esperança, o nosso consolo e a condenação daqueles que insistem, mesmo diante de tantas evidências do juízo de Deus, insistem em praticar o mal. Com Deus não se brinca. Os opositores do reino de Deus que promovem perseguições aos cristãos serão visitados com a ira de Deus. As calamidades anunciadas pelas trombetas são um sinal de que Deus, apesar de seu amor e tolerância, pune os incrédulos. Ele dá a todos a oportunidade do arrependimento, mostrando através de muitas calamidades que se isso não acontecer, o juízo é certo e a derrota é inevitável. Voltando à história do livramento dos hebreus da opressão do Egito, percebe-se que Deus enviou as pragas para mostrar ao faraó que era impossível resistir ao seu poder. O Império Romano, nos dias em que o Apocalipse foi escrito, constituía-se no maior inimigo do povo de Deus. Porém, as calamidades anunciadas pelas trombetas se cumpriram. Todos aqueles que se levantam contra os valores do reino de Deus, colocando-se ao lado das injustiças, das perseguições, das opressões, mais cedo ou mais tarde, colherão o que semeiam. Os que personificam o mal, sendo individualmente ou através dos sistemas iníquos, serão visitados com a ira do Senhor. O imperador e seu império experimentaram essa taça amarga do juízo de Deus. Tanto que o Império Romano ruiu. Se acabou. Por mais grandioso que era. E assim aconteceu com outros. Aconteceu com os gregos, aconteceu com os persas, com os macedônios, com os babilônicos, com os assírios, com os egípcios. E então a última trombeta, que é essa sétima, anuncia que o reino de Cristo não será derrotado. Ok, queridos? Por isso vale a pena lutar pelos valores desse reino e suportar tudo por amor a Cristo. Muitos dos homens hoje, inclusive chamados de cristãos, eles querem fazer parte de um reino deste mundo. Um reino deste mundo que por mais que tenhamos homens tementes nele, ele está todo sedimentado, todo fundamentado em cima do pecado, em cima da corrupção. A vitória é certa, pois o reino de Cristo é que prevalece contra os poderes deste mundo. Cristo, então, é a tal pedra lançada do céu à terra, lá na estátua de Nabucodonosor, lá no texto de Daniel, e que destrói, não é? Os pés, ou os dedos dos pés da estátua, que são a representação de uma espécie de reino com poder coletivo, de um colegiado de nações que dão sustentação ao anticristo. Por isso, meu querido, de que lado você está? Às vezes nós estamos do lado de Cristo, e as guerras são tantas, e as ofertas também, e parece que o reino deste mundo, que representa o pecado, que representa a corrupção, que representa a ideia de um poder fora de Deus, às vezes querem nos conquistar, fazem-nos ofertas. De que lado você está, meu irmão? Você está do lado daqueles que estão no pecado? E você tem receio de ser oposição a esses que estão no pecado? Ou você de fato está disposto a passar por todas as dificuldades que a oposição pode lhe trazer, mas na esperança de que o reino de Cristo
Ele irá subsistir, Ele irá se manifestar, Ele destruirá todos os inimigos do seu reino, todos aqueles que resistem ao seu reino. E aqueles que estiverem com Cristo serão consolados, serão galardoados. Mas os que estiverem fora de Cristo serão condenados para todo sempre. Entenda, meu irmão, as palavras de Jesus: no mundo passais por aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. É possível haver pessoas que já não têm mais ânimo para lutar por Cristo e sua causa. São aqueles que desistiram de fazer o bem por acharem que o mal sempre vence. De fato, muitas das vezes parece que Satanás é que está no controle das coisas. Mas chegará um dia em que a supremacia do reino de Cristo se estabelecerá. E aí você lembrará de que há um rei soberano. Você lembrará palavras como essa: o trono não está vazio. A cruz está, a sepultura está, mas o trono não está vazio. Você lembrará dessa palavra e perceberá que o nosso rei reina. E haverá um dia que ele reinará de tal maneira suprema em que todos os seus inimigos estarão destruídos. Nos dias do profeta Malaquias, muitos achavam que não valia a pena mais servir a Deus, pois os que viviam na impiedade e zombavam de Deus prosperavam no dia a dia. No entanto, o Senhor garante que chegará o dia em que a diferença aparecerá entre o que serve a Deus e o que não serve, e isso será revelado. E essa diferença estará e está na vitória que o Senhor assegura sobre o seu povo. E é isso que ele fala: naquele dia o sol da justiça se manifestará. E então nós saberemos quem é que serve e quem não serve ao Senhor. E servir ao Senhor em todos os tempos desse mundo importa em passar por aflições, por lutas, e por privações. Com certeza vale a pena defender e lutar pelos valores do reino de Deus neste mundo. E a ênfase aqui é esta: não basta apenas dizer ser crente, mas tomar uma posição de defender os valores bíblicos, tá? O que gera hoje grandes perseguições. Ou você acha que um governo num país como o nosso, que se coloca frontalmente contra o aborto, não será contrariado, perseguido, e até pelos que se dizem cristãos, que às vezes preferem defender o governo ímpio, que defende aborto, que defende homossexualismo, que defende direito para bandido, do que defender, ainda que com todas, eu disse todas, manifestações de fragilidades, de erros, mas que na verdade hasteia uma bandeira que representa o reino de Deus, tá? Que representa o reino de Deus. De que lado você está? Perseguido porque fala o nome de Deus? Ainda com todas as imperfeições, porque eu prego o evangelho, mas se alguém for olhar para a minha vida, verá uma série de erros, e que poderá levar você até, a querer me surrar, me bater, e dirá: não prega o que vive, prega mas não vive, vive mas o que prega é totalmente diferente. Prega em nome de Deus, mas vive outra coisa. Isso você poderá observar em mim. Quanto mais, querido, naquele que nós elegemos, não para ser nosso pastor, mas para ser o nosso governante, o governante de uma nação. Então, está na hora da gente se posicionar de maneira clara. Os valores do reino de Deus. Poderia eu abraçar e defender alguém que é a favor de aborto? Alguém que estimulou por tanto tempo, até prematuramente, os nossos filhos a viver
o homossexualismo como se fosse isso, inclusive, não é? Algo totalmente defendido por Deus. Pode ser defendido pelos homens. E cada um segue o que quer. Mas nós faremos menção daquilo que é vontade de Deus. Meu irmão, qual é a tua posição diante dos valores do reino de Deus? Essa é a grande mensagem dessa lição. Você sofre os prejuízos da perseguição, da oposição, do desprezo, porque defende as coisas de Deus, ainda que você não seja perfeito? Ou aquele que você defende e que defende as coisas de Deus não seja perfeito? Ou você está do outro lado? Qual a posição que você tem tomado? Meus amados, haverá um dia em que todos nós seremos cobrados pelos nossos valores do reino de Deus. E nós precisamos nos posicionar, porque senão estaremos juntos condenados como os ímpios, inclusive como os poderosos que resistem os valores do reino de Deus. Vale a pena crer no poder do Evangelho, mas principalmente no triunfo do reino de Deus contra todos os reinos deste mundo. Vale a pena. Vale a pena. Este mundo está num caminho claro, quase que mundialmente. Todos aqueles que estão alinhados com todos os princípios estabelecidos pela tal ONU, Organização das Nações Unidas. Olhe na Bíblia, o que é Nações Unidas? Hein, queridos, à luz da Bíblia? Quem que vai unir nações ao longo da Bíblia, no fim dos tempos? Então é óbvio, como eu disse certa vez, só por uma declaração de alguém que disse que ia cortar vínculo com a ONU, eu disse: o meu voto é deste homem. Não importa os prejuízos que tiver, porque eu sei que ninguém é perfeito. E nós não estamos aqui para dar título de perfeição a quem não é, porque nenhum de nós somos, nem eu, nem você, nem qualquer outro governante. Mas temor a Deus e princípio aos valores do reino de Deus, isso deve ser a marca de um cristão verdadeiro, e é com isso que a gente deve se identificar, por mais frágil e por mais limitante que a pessoa possa parecer. Eu repito, vale a pena crer no poder do Evangelho e principalmente de que o reino de Deus e seus valores irá triunfar sobre todos os reinos deste mundo. Ao nosso Rei, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nosso louvor e glória para todo sempre, e o nosso desejo de que esta trombeta soe o mais rápido possível, anunciando que aí vem o reino de Cristo e que ele prevalece sobre todos os reinos deste mundo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra e aquilo que eu não posso, Senhor, descortinar e levar com mais clareza ao teu povo, que teu Espírito, usando esta palavra, possa fazê-lo, Senhor, para a glória do teu santo nome. Esclarece todo o teu povo, protege aqueles que são teus e não permita nenhum daqueles que são teus que sejam enganados, porque assim diz a tua palavra, que o rei deste mundo, ou o reino deste mundo, aquele que governará os reinos deste mundo nos últimos tempos, ele, se possível for, enganaria até os escolhidos. Mas isso não é possível, porque escolhidos teus não podem ser enganados. Por isso, tira, Senhor, a venda
daqueles que eventualmente estão com o olhar totalmente, Senhor, ó Deus, prejudicado em enxergar a verdade sobre os fatos. Não importa o prejuízo, não importa as perseguições, não importa as fraquezas, nós precisamos anunciar os valores do reino de Deus. E os valores do reino de Deus, principalmente, são morais, são principalmente, ó Senhor, em cima de tradições e costumes bíblicos, e não em cima tão somente de satisfações econômicas e projetos econômicos. Senhor, ajuda-nos, nos dá graça, que mesmo aos prejuízos e às perseguições, nós possamos fazer menção do Teu nome, ó Jesus, e lutarmos em favor dos valores do Teu reino, que certamente triunfará. Que esse tempo ressurja sobre nós, apareça sobre nós, se manifeste sobre nós o mais breve possível, para descanso de nossas almas. É assim que oramos, Senhor, e é assim que agradecemos em Teu nome, não só hoje, mas para todo sempre. Seja glórias a Ti, ó Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém. Amém. Graças a Deus. Todo o poder te foi dado no céu e na terra. Todo o poder te foi dado. Deus o Pai te exaltou sobre todas as coisas. Deus o Pai te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, vindo no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Todo o poder te foi dado no céu e na terra. Todo o poder te foi dado. Deus o Pai te exaltou sobre todas as coisas. Deus o Pai te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, vindo no mundo e recebido
Acesse nosso portal na internet. Notícias, devocionais, estudos bíblicos, vídeos, ministério, declaração de fé, pedidos. Fale conosco. Acesse ministériodareconciliação.net.